que vai ser melhor. Vai ter a apresentação, vocês vão conseguir visualizar melhor, tá bom? E lembrem do nosso combinado, tá ok? Elas ficaram de orar pelo pregador, pela mensagem, pela igreja. Queridos, uma alegria estarmos juntos novamente. Estamos hoje um pouco desfalcados, né? Bastante famílias aí passeando, viajando, visitando outras igrejas, faz parte, né? Nós temos um pessoal da nossa igreja aqui, fazendo programação numa igreja onde eu morei bem pertinho, então lá na igreja de Pilar do Sul. Eu morei em Itapiraí, que era do lado, inclusive minha família acabou indo junto. Mas ok, vou pedir ajuda ali dos meninos, assim que possível trazer aqui o passador. Nós vamos projetar a mensagem para facilitar aí a compreensão. Obrigado, Alessandro. Deixa eu me preparar aqui também. Como que você está, enquanto eu me preparo? Passou bem a semana? Semana foi corrida? Muitos desafios? Sempre temos, né? Sempre temos. Tive uma semana diferente também. Ainda mais quando a gente prega, a gente fica mais focado na mensagem, né? A gente acaba sendo abençoado ali. Que a gente busca mais, estuda mais, está faltando uma... Achei. Eu ia falar que está faltando uma parte aqui, mas eu achei. Ok, pois bem, eu gostaria de começar. Nós vamos estudar um pouquinho da jornada do povo de Israel rumo a Canaã terrestre, né? Rumo a Canaã. Não vamos chegar hoje em Canaã, nós vamos ali até a entrada e depois Deus manda o povo recuar. Mas nós vamos extrair algumas lições. Eu gosto muito ali da história de Moisés. Eu acho Moisés fantástico. Enquanto líder, você consegue aprender muito de gestão com Moisés, de comunicação. Tem muitas lições. Nós vamos extrair algumas. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Deixa eu testar aqui, tá? Ok. Bateu ali, ó. O próximo slide é esse mesmo. Fazendo uma pergunta. Eu coloquei no slide ali, um slide um pouco estranho, né? Mas eu trouxe aqui também numa folha de papel, ok? Mas faz de conta, para quem estiver acompanhando a partir de casa, quando for assistir essa mensagem futuramente, você pode olhar na tela, ok? Para a congregação aqui, eu tenho um pedaço de papel. E eu vou fazer uma pergunta bem simples. O que vocês estão vendo aqui? Vamos lá. Quem estão vendo? Um ponto preto. Uma mancha preta. O que mais? Uma luz preta. Uma luz preta. Tá. Vamos entender com a mancha preta. Mais alguém? Alguém está vendo algo diferente aqui, de um ponto preto, de uma mancha preta? Irmã Rose? Irmã Rose está vendo muita parte branca. Irmã Rose já pegou a essência da mensagem a ser transmitida. Queridos, foi só um experimento, mas ele mostra uma verdade. Esse Rick Hanson, ele escreveu um livro, ele é o autor do livro, o livro A Neurociência da Felicidade. Eu gosto muito desses psicólogos sociais, porque eles estudam muito a questão do comportamento humano, né? Tentando entender ali como que a gente pensa, como que funciona o cérebro. E ele chegou a o que ele chamou de viés da negatividade. O que ele quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer o seguinte, e isso foi feito com base em estudos, tá? Todos nós temos essa tendência, né? Não tem uns que são privilegiados e outro não. E a conclusão que ele chegou é o seguinte, ó, nosso cérebro, ele tem mais facilidade a dar atenção ao ponto negativo do que ao ponto positivo. Então, é verdade, a gente tem aqui um ponto preto, nós temos uma mancha preta, mas o que é maior? A área branca. E, né, a irmã Rose ali pegou a essência, porque ela viu eu perguntar muito, falou, alguma coisa tem, né? E está certo. Né? Mas isso é natural. Querendo ou não, e isso foi, queridos, principalmente ali depois da queda. A gente não precisa racionalizar muito. Né? Depois da queda ali de Adão e Eva, o mal ficou no coração humano. Né? Então, a gente tem essa facilidade.
Então, antes da gente enxergar as bênçãos, a gente enxerga o quê? Os problemas. Enxergamos o defeito antes das virtudes e as falhas antes dos acertos. Olha só, que coisa terrível, né? Que experiência terrível, mas ela é uma realidade. E querendo ou não, na nossa trajetória rumo a Canaã celestial hoje, nós temos que lidar com isso. Isso já é da natureza humana, né? Depois do pecado, evidentemente. Deus não nos criou assim, né? Esse não foi o plano e não foi o propósito de Deus, mas é algo que nós temos que lutar. Porque se deixar, nós vamos ver o quê? Só o lado negativo, só as falhas, somente os defeitos, né? E quando nós falamos em falhas, quando nós falamos em defeito, queridos, a história do povo de Israel no deserto, a gente consegue aprender muito, conseguimos extrair muitas lições. A gente até fala, né? O povo que murmurava, né? A gente lê a história dos israelitas ali no deserto, a gente fala, mas que povo que reclamava, que povo que murmurava. E hoje nós vamos procurar extrair algumas lições. Como eu comentei com os irmãos, essa semana eu me dediquei mais aos estudos, essa foi a mensagem que Deus trouxe à minha mente, ao meu coração. E nós vamos falar aqui de 3 ataques, tá? 3 ataques ao povo de Deus. Na verdade, foram 5 ataques sequenciais, né? Ataques, quando eu digo ataque, no nível das palavras, no nível da crítica, no nível da murmuração. Foram 5 sequenciais, olha só, mas nós vamos estudar aqui 3. E o primeiro ataque que nós vamos ver, está lá em Números capítulo 12. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, em Números capítulo 12. E nós vamos ler aqui alguns versos. Eu não vou ler todos os versos, eu vou ler uma parte, alguns versos, eu vou indicando para os irmãos, porque senão nós teríamos que ler para a mensagem de hoje, capítulo 12, 13, 14 e 16. Aí a gente ia ficar muito tempo lendo, né? Então eu vou ler alguns versos e outros eu vou narrar aqui a história, ok? Todos acharam? Vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, querido e amado, louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque chegou esse momento especial que o Senhor separou no tempo para se encontrar com os seus filhos. E obrigado, porque o Senhor sempre tem uma mensagem de amor para nós. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a crítica, sobre a murmuração, mas a mensagem é de exortação. A mensagem ela não é de crítica, é para nós aprendermos. E por isso nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco. Que o seu Santo e Bom Espírito se faça presente. Embora o mensageiro falhe, que o Senhor esteja comigo também, dando sabedoria, guiando, dirigindo as palavras. E, ó Pai, que não possamos sair daqui sem aprender algo, sem aprender do Teu amor por cada um de nós. Fala conosco. É o que pedimos por Jesus. Amém. Então, vamos lá. Olha, nós vamos ler aqui os versículos 1 e 2, ok? Números capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, vamos lá. Minha versão diz assim, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. No versículo 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ou seja, quem que falou aqui? Não é Arão e Miriam, é uma fala deles, né? Tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem o Senhor falado também através de nós, ou por nós? E o verso finaliza assim, ó, e o Senhor ouviu. Queridos, atente para o versículo 2, mas bata o olho aí no versículo, e eu vou fazer umas perguntas. Quem que está sendo atacado aqui? Moisés. E ele está sendo atacado por quem? Pelos seus irmãos. Olha que triste. E qual o motivo? Você consegue captar o motivo aí no verso? Ele não vai falar claramente, mas nas entrelinhas a gente consegue perceber. Você consegue perceber? Motivo inveja aí e ciúme, né? Queridos, é nítido. A gente percebe isso de forma muito forte ao ler o verso. E olha que interessante. Moisés, o líder do povo de Deus, está sendo atacado pelos seus próprios irmãos. E quando você pega essa história no espírito de profecia, Moisés havia acabado de passar
pela crítica e a murmuração que o povo pediu comida. E Moisés falou, Senhor, não estou aguentando mais esse povo murmurar, está pesado o cargo. Está pesado, eu não aguento mais ouvir essa murmuração. Moisés havia acabado de passar por isso. E diz o espírito de profecia que essa prova foi maior, foi mais difícil. Por que foi mais difícil para Moisés? O que vocês acham? Por causa da própria família. Não é, queridos? Não é verdade? Porque assim, ser criticado, nós vamos ser criticados. Todo mundo vai passar por uma crítica ao longo da vida. Não tem jeito, você não vai escapar. Mas quando vem de dentro, da própria família, da própria igreja, das pessoas que você convive, não dói mais, queridos? Dói mais, porque isso soa o quê? Como uma traição. E olha que interessante, o verso finaliza falando assim, e Deus ouviu. E Deus ouviu. Claro que Deus vai ouvir. Isso é evidente. Mas quando a gente fala da história do povo de Israel no Egito, Deus estava aonde? Só olhar para cima. Onde Deus estava? Na nuvem. Não era assim que Deus acompanhava o povo? Claro que Deus não precisaria estar na nuvem, Deus ia ouvir, se não tivesse, Deus nos ouve mesmo estando lá no sétimo céu, não é? Mas Deus estava o quê? Bem pertinho do povo, e diz que Deus ouviu. E aí, olha só que interessante, aí Deus chegou e falou assim, Moisés, Arão, Miriam, sai para fora. Agora eu vou narrar a história, tá bom? Está aqui, eu não vou ler, eu vou narrar, ok? Mas é o que está aqui, depois você pode ler em casa. Deus chamou os três e falou, sai para fora. Aí depois Deus pegou e falou assim, Arão, Miriam, vem aqui no cantinho, vem aqui, quero conversar com vocês. Aí Deus olhou para eles, não vou falar que olhou, diz que Deus se apareceu ali, a nuvem desceu, eles não enxergaram a presença de Deus, mas Deus comunicou com Arão e com Miriam, e Deus falou assim, olha, seguinte, tem profetas que eu falo por sonhos e visões, mas com Moisés, eu falo boca a boca. Tudo bem? Com Moisés eu falo boca a boca. E diz que a nuvem subiu. Quando Miriam olhou para si, ela estava leprosa. Branca como a neve. E agora entra Arão. Quando Arão percebeu aquilo, Arão falou, nossa. Aí ele olhou para Moisés e falou, Moisés, ajuda a gente, não deixa Miriam ficar nessa situação. E aí a gente vê aqui a reação de Moisés, porque Moisés até então, a gente não vê Moisés reclamando, Moisés se defendendo, falando, mas vocês são injustos, eu fui lá no Egito buscar vocês estavam perdidos, agora vocês estão me acusando, a gente não vê Moisés se defendendo, percebe? Quando Moisés ele entra em cena, ele está aqui no verso 13, vamos lá para o verso 13, olha só, quando Moisés entra em cena, Moisés diz assim o verso 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés, ele entra aqui o quê? Num papel de intercessor. Queridos, e eu vou ser sincero com os irmãos, como eu admiro Moisés, nesse sentido. Como eu admiro Moisés nesse sentido. Olha o que diz o espírito de profecia. Diz assim, os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Eles têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. Por que Deus usava Moisés? Porque ele era manso, porque ele era humilde. Se você voltar lá no verso 13, no verso 3, do capítulo 2, vai falar assim, e era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens da terra. E nós vamos estudar outras histórias aqui, e nós vamos pegar essa característica de Moisés. Nós nunca vamos ver aqui Moisés se defendendo, tentando se proteger, argumentar de alguma forma, não. Moisés, na verdade, Moisés ele não sabia o que fazer, falou, Senhor, é como se ele falasse assim, olha, eu não sei o que fazer, e ele ficava quieto, para eu não ofender ninguém, para eu não falar besteira, eu vou ficar quieto, não que Moisés não tivesse sentimentos, que ele tinha, você acha que Moisés, quem sabe ele dava aquela respirada, não vou falar nada, não compensa, ele tinha sentimentos,
Mas Moisés era guiado totalmente por Deus, guiado totalmente pelo Espírito Santo. E a nossa Bíblia, né, a Bíblia Andrews, ela fala o seguinte, que esse era o verdadeiro sucesso da liderança de Moisés, a dependência de Deus. Queridos, como isso é bonito, não é verdade? Como é difícil para nós, não é verdade? Vamos fazer uma oração? Pai Santo, querido e amado, nós estamos aqui no início da Tua mensagem, mas ao nos depararmos, ó Pai, com a atitude do Teu servo Moisés, nós refletimos na nossa vida. Quão rápido às vezes somos em julgar, em nos defender, em atacar, e tardios, ó Pai, em orar pelos nossos irmãos, em interceder por eles. Senhor, perdoa-nos. Que o exemplo de Moisés fale fundo à nossa mente, ao nosso coração, e coloque em nós, ó Pai, o desejo de ser igual a Moisés, que ele é um modelo, uma figura de Cristo Jesus. Que possamos ser assim também. Concede-nos esse dom, concede-nos essa virtude, ó Pai. Que possamos amar a Tua igreja, amar o Teu povo, assim como Moisés, mesmo sendo humano, mesmo sendo falho, aprendeu de Ti, e se ele aprendeu, nós podemos aprender também. Concede-nos essa virtude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, continuando ainda na história de Moisés, né? Quando a gente vai para o Patriarcas e Profeta, nós chegamos à conclusão, pela Bíblia, que Miriam e Arão sentiram o quê? Inveja e ciúmes. Não é isso? Está lá. Se você ler o versículo 2, vai ficar muito fácil de entender. Mas de onde surgiu isso? De onde que surgiu isso? Vamos tentar detalhar um pouquinho mais? Lá no Patriarcas e Profetas, diz o seguinte, se você voltar um pouquinho, se você voltar uma página na Bíblia, pelo menos na Bíblia Andrews tem a indicação lá, né, dos 70 anciãos que foram escolhidos para ajudar Moisés. Quando Moisés falou, Senhor, está difícil, Deus falou, Moisés, é o seguinte, escolhe 70 anciãos, eu vou tirar o espírito. Moisés não precisava, o espírito de profecia até comenta, Moisés teria condição de levar sozinho, porque era Deus que estava guiando, Deus concedeu o espírito para Moisés. E é interessante que na Bíblia, e no espírito de profecia, fala assim, você... Tá, tudo bem, eu vou ouvir o seu pedido, Moisés. Então, escolhe 70 homens, eu vou tirar o espírito que está em você, e uma parte do espírito eu vou colocar nesses 70 homens para ajudarem a levar a carga. E Moisés foi e escolheu os 70. Ele consultou Arão e Miriam? Não. O que o inimigo colocou no coração? Espera aí, quem Moisés pensa que ele é? Por que ele não consultou a gente? A gente está ajudando ele aqui. Arão, eu sou o sumo sacerdote. De onde vêm esses pensamentos, queridos? Vamos para uma visão espiritual que a gente não pode esquecer, né? Porque existe um mundo que nós vemos, mas e no mundo que nós não enxergamos? Quem colocou aquele pensamento na mente de Arão e de Miriam? O próprio Satanás. Queridos, um ato simples. Moisés fez tanto pelo povo, e agora porque ele escolheu 70 pessoas, 70 homens, sem consultar Arão e Miriam, foi um motivo de surgir a inveja. Satanás veio com o pensamento, mas quem que acalentou aquele pensamento? Arão e Miriam, eles acalentaram. A sugestão vem, mas eu não sou obrigado a aceitar. Percebe? Queridos, como nós somos, e todos nós somos sujeitos. Essa é a importância da mensagem. A mensagem aqui, nós estamos falando muito de crítica, mas o objetivo não é criticar. Todos nós somos sujeitos, nós temos que vigiar o quê? As entradas do nosso coração. Outro episódio que aconteceu, Jetro foi lá visitar Moisés no deserto. E aí, percebendo a situação, diz o espírito de profecia, né, que Zípora, a esposa de Moisés, viu ali a situação e falou o seguinte, nossa, mas está pesada a carga. Aí falou para o pai. Aí Jetro falou, Moisés, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Faz chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Quando Miriam olhou aquilo, ela falou assim, poxa, mas por que Moisés não consultou a gente? A gente está aqui para ajudar a levar a carga. Aí vem Jetro lá de não sei aonde, não tem nada a ver com a história, dá uma opinião para Moisés e Moisés acata. Olha que interessante, percebe, queridos? A gente não consegue ver isso, né, assim muito claro na Bíblia, mas quando a gente vai para o espírito de profecia, quando tira o véu, quando tira a cortina, a gente consegue enxergar melhor. Uma outra acusação,
Você viu que quando Deus colocou o castigo, em Miriam a pele dela ficou o quê? Branca, né? A Bíblia não tem a palavra branca, né? Mas diz que ficou como a neve. Neve é branco. Qual que era uma das broncas, né, de Miriam? Que Moisés havia casado com uma mulher cuxita. E a pele da mulher cuxita é uma pele mais escura. E ela sofria desprezo. E quando a gente lê, até quando eu li a primeira vez, eu falei assim, poxa vida, pode ser mulher cuxita, então não era uma mulher do povo de Deus? Mas o espírito de profecia fala o seguinte, não, que a esposa de Moisés era da descendência de Abraão, e uma pessoa dócil, de um bom coração, e que adorava o Deus verdadeiro. Mas ela sofria o quê? Uma rejeição, uma discriminação, e por isso ela não é bem-vinda. Eu até desconfio, aqui eu estou falando, né? O Espírito de Profecia fala o seguinte, que Moisés, ela diz que a esposa dele era muito sensível ao sofrimento, ela sofria muito, e ele falou, não, vai ser muito sofrido para você, melhor você ficar longe. Mas também ela não era bem-vinda na família de Moisés, no íntimo da família de Moisés. Então, ou seja, juntou tudo isso, Satanás colocou tudo num bojo, jogou contra quem? Contra Moisés. Ou seja, aquela inveja disfarçada virou um ataque a quem? A liderança do próprio Moisés. Percebe, queridos? Olha que coisa terrível. Aí o espírito de profecia fala assim, ó. Aliás, deixa eu avançar aqui que eu botei isso aqui. Aqui, ó. A inveja é uma das mais satânicas características que podem existir no coração humano e uma das mais funestas em seus efeitos. Quando fala mais funestas em seus efeitos, tem uma frase, eu não trouxe aqui, que fala o seguinte, a pessoa que acalenta a inveja, você nunca sabe onde isso vai parar. E eu vi uma história esses dias, eu não vou contar aqui, porque eu não gosto de tragédias, mas foi uma tragédia. Né? E me chamou a atenção porque era de um local, inclusive onde eu ajudei a fundar o Clube de Desbravadores. Eu fui um dos primeiros desbravadores, e eu fui lá para atuar na liderança quando surgiu esse clube. Por isso que me chamou a atenção. E aí, quando eu fui ver a notícia, uma desbravadora levou outra desbravadora à morte, não vou entrar nos detalhes, isso não vem ao caso, por conta de inveja e ciúmes. Eu falei, gente, mas que tragédia, que desgraça, para não falar outra coisa. Não é verdade? Quando a inveja entra no coração, você não sabe onde ela vai parar. Quando nós abrigamos a inveja, é um negócio terrível. Devemos honrar aquele a quem Deus honrou. Está falando de quem aqui? Aqui é a história, tá? É a história que nós estamos estudando. Então, está falando o quê? No caso de Moisés. O juízo que caiu sobre Miriam deveria ser uma repreensão a todos os que se entregam à inveja, murmuram contra aqueles sobre que Deus põe o encargo de sua obra. Queridos, todos nós estamos sujeitos. O inimigo, ele assalta todos nós. E basta uma coisinha, que se a gente abrigar no nosso coração, pode o quê? Crescer. E é engraçado, né? O que tem a ver, se a gente for pegar, né, a esposa de Moisés, né, porque Moisés casou com uma mulher de pele negra, cuxita, não pode ser líder, percebe? Aí para justificar o nosso egoísmo, aí vale tudo, né? Aí a gente começa a colocar tudo. Para diminuir o outro, a gente coloca tudo no bojo, né? O que ela queria? Diminuir a liderança de Moisés, ou a imagem de Moisés, para que eles pudessem o quê? Se sobressair, se destacar, e de alguma forma falar, nós somos no mínimo iguais, se não melhores. Olha que coisa, como o inimigo é sujo, né? Como o inimigo é sujo. Nós estamos vendo pessoas, mas aqui nós precisamos entender e ver por trás das cortinas, quem que está agindo? O próprio Satanás. E tem uma frase também, já encerrando essa história, que fala o seguinte, o mesmo mal que a princípio trouxera discórdia no céu, surgiu no coração desta mulher de Israel, e ela não deixou de encontrar com quem ela simpatizasse em seu descontamento. Ou seja, quem estava por trás, fica claro aqui, que é o próprio Satanás. Vamos avançar? Vamos aprender com mais uma história? Tem uma parte que eu coloquei aqui, que eu achei interessante. A psicologia chama isso de viés da negatividade, mas a Bíblia chama de pecado. Claro, a psicologia não vai falar o que é pecado e o que não é. Esse não é o objetivo da psicologia. Ela estuda o comportamento humano.
Mas se nós pegarmos o que está por trás, era pecado. Vamos avançar. Segundo ataque, está em Números 13 e 14. Você conhece essa história, são a história dos espias. E nós vamos ler bastante verso aqui, e depois nós vamos comentando, ok? Então vamos lá, se você já deixou sua Bíblia aberta, está mais fácil. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu vou falando os versículos que a gente vai ler, tá bom? E você vai acompanhando aí. Ó. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Quem que vai dar a terra de Canaã para eles? Está aí na sua Bíblia? Quem que vai dar? Que eu hei de dar. Quem que é? Deus, não é isso? Eu vou dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, não ia enviar qualquer pessoa, né? Escolham homens aí, que sejam líderes entre o povo, e nós vamos enviar esses homens. O verso 17 a 20 agora, nós vamos ler. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Verso 20, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tendes ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles os dias das primícias das uvas, diz aqui. Né? Então, olha, vocês vão lá, vocês vão espiar, vocês vão observar. Aí vamos agora para o verso 25. 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eu acabei lendo o 26 também, né? E o 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então ele falou: olha, nós fomos lá na terra, e esse aqui é o fruto. Diz que foram 2 homens para trazer um cacho de uva, gente. Imagina, 2 homens para trazer um cacho de uva. E o povo, eles estavam o quê? Ansiosos, né? Saíram do Egito, foi toda aquela luta, toda aquela batalha. Sabe quando você está fora de casa há muito tempo, você quer falar: ufa, cheguei em casa, aqui é o meu lar? Então, tudo que eles queriam ouvir é isso: nossa, essa é Canaã, nós já estamos indo para lá, quando é que a gente pode entrar? Nós já posso entrar na terra? A gente já pode usufruir desses frutos? Até aí tudo bem, o povo estava animado, porque os espias foram, agora eles voltaram, e já falou: olha, verdade, lá, né, o fruto da terra é muito bom, lá mana leite e mel. Que legal, que bom. O problema é o que vem depois. Então vamos lá para o verso 29. Não, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, né? Queridos, olha que interessante, até falar que a terra mana leite e mel, estava tudo certo. Quando começou a falar dos problemas, diz o espírito de profecia, não sei se vocês já foram em final de feira em São Paulo, é todo mundo gritando, falando, e foi aquela confusão: não acredito, vai ser difícil entrar na terra, como assim? Agora que a gente está aqui, caminhamos até aqui, né, nesse deserto, passamos por essas provas, não acredito que a gente não vai conseguir entrar.
E aí diz que Caleb, se você pegar o verso 30, diz assim, ó, então Caleb fez calar o povo. Se ele fez calar o povo é porque não foi fácil ele falar. Ele teve que falar, pessoal, peraí, eu estou tentando falar aqui, me ouve. Não, gente, vamos lá, vamos para a terra, a gente vai desistir agora, e Deus vai dar a terra para a gente. E aí diz que quando ele falou isso daí, o povo falou, não, você está doido, lá tem gigante, a gente não vai conseguir, não tem, as cidades são fortificadas. E outra coisa, quando eu olhava para aqueles homens grandes, eu parecia um gafanhoto. Gente, não é exagero isso? O que vocês acham? É exagero. Tudo bem que eles eram grandes, mas um ser humano, né, gente, parecia um gafanhoto, o cara tinha que ser muito gigante. Não era assim também. E o espírito de profecia confirma que eles exageraram. Eles exageraram no relatório. E aí bateu o desespero. Porque, imagina, eles querendo entrar na terra e eles não conseguiam. E aí, qual que foi a atitude de Moisés? Quando Moisés percebeu tudo isso que Moisés falou, gente, não vai dar, eu não vou conseguir manipular isso aqui. Sabe o que Moisés tentou falar? A gente não vê Moisés tentando falar, né? De que Moisés caiu de joelhos. Aí Arão falou, vou me ajoelhar junto. Ele falou assim, eu não tenho o que eu fazer aqui. E diz que Josué e Caleb rasgaram as roupas. E eles tentaram argumentar mais uma vez. Falou, pessoal, a gente está na beira de Canaã, Deus vai dar isso para a gente, Deus ajudou a gente até aqui. A gente não pode ser rebelde, por favor, acorda, desperta. E aí eles pegaram o quê? Falou assim, não, vamos apedrejar. Pegaram pedra para apedrejar, Josué, Caleb e Moisés. Gente, olha que situação. Sabe por que eles não foram apedrejados? Porque diz que Deus ali naquele momento manifestou a sua glória. E aí o povo recuou. Que coisa, né? Que coisa. Queridos, é nessa história, falando um pouquinho mais de Moisés, né? Vamos aprender com Moisés, né? Deus olhando aquilo, falou assim, Moisés, ó, sai do meio do povo, eu vou destruir o povo. Aí Moisés fala, não, Senhor, não destrói não, se você destruir o povo, o que vão falar de você? É aquele verso que a gente conhece, Moisés acaba intercedendo pelo povo e Deus não destrói o povo, né? Queridos, lembram do viés da negatividade? Me ajudem aqui, vamos lá. O que Deus tinha feito pelo povo até então? Porque foram os espias lá, eles enxergaram os gigantes, enxergaram as cidades fortificadas. Quais que eram as bênçãos? Qual que era o ponto branco que eles não estavam enxergando? Me ajudem aí. A gente conhece a história, as crianças conhecem a história. Vamos lá, vamos participar. Qual que era o ponto branco? O que Deus já tinha feito pelo povo? Alimento no deserto. O maná. O que mais? Água. O que mais? A nuvem. Gente, eles estavam no ar-condicionado. Melhor que a gente aqui quando não tinha ar-condicionado. Já pensou no deserto? Um ar-condicionado de Deus, uma nuvem? E à noite? Passava frio? Coluna de fogo. O que mais que tinha aqui na folha branca? Na parte branca, né? As roupas nem o calçado se desgastavam. O mar se abriu. Gente, quanta prova, quanto milagre. Aliás, nenhuma geração, eu estava pensando nisso, né? Nenhuma geração, né, igual o povo de Israel, e o povo que nasceu ali, né, por ocasião da vinda de Jesus, viram tantos milagres e tantas bênçãos. Não foram atingidos pelas pragas. E se a gente for contar, né? Eram muitas. Eles viram muitos milagres e viram muitas bênçãos. Quando eles estavam diante de Canaã, que viram aqueles frutos, falavam, gente, que lugar maravilhoso que Deus trouxe a gente. Se Ele fez tudo isso até aqui, colocar a gente em Canaã, o que isso aqui é para Deus? E outra coisa, Ele falou que a gente não vai nem lutar, Ele falou que é Ele que vai dar a terra para a gente. Percebe? Quem que estava por trás das críticas e das reclamações? Vamos para o mundo espiritual? Queridos, a gente tem que aprender a enxergar o mundo espiritual, não enxergar pessoas. Nós somos muito aptos, né, e rápidos em enxergar pessoas. Vamos para o mundo espiritual? Quem estava por trás daquelas críticas? Eles estavam dando ouvidos a quem? Ao próprio Satanás. Satanás tinha interesse que eles entrassem na terra? De forma alguma. Percebe? Já tem a tendência natural do coração pecaminoso, né? E eles ainda deram guarita à voz de Satanás.
Foi o resultado. Foi o resultado que deu, né? Agora eu pergunto, os gigantes existiam? Sim, existiam. O Espírito de Profecia até fala isso, né? Josué e Caleb nem falam, não tinha gigante, não, ele falou, tinha. Mas eles esqueceram o quê? Que Deus é muito maior que os gigantes, que Deus poderia dar a terra para eles. Deus poderia ter dado a terra para eles. Queridos, isso é muito fácil para a gente, né? A gente enxerga muito fácil os gigantes. A gente tem os gigantes, muitas vezes são os problemas familiares, para os homens, né? Os problemas financeiros, né? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Tanta coisa para fazer. Na verdade, nós também temos os nossos gigantes. Problemas na igreja, problemas no trabalho, os problemas do mundo, é tanto problema, né? Mas o que a gente aprende, queridos? Quem que está no controle de tudo? É Deus. É Deus que vai suster, é Deus que vai conduzir, é Deus que vai guiar, é Deus que vai dar a vitória. Não é verdade? Então a gente tem que aprender a olhar o quê? A parte branca, né? Não só os problemas, olha só quantas bênçãos nós temos aqui, né? Quantas coisas que Deus fez, e vocês mesmos me ajudaram, né? A reconhecer essas bênçãos no povo de Israel, e tem bênçãos na nossa vida também, né? Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos para mais uma história? Essa história aqui, ó. Terceiro ataque. Agora vamos lá para número 16. Números 16, vamos lá. Convido os irmãos a avançar um pouquinho aí, pouca coisa nas páginas da sua Bíblia. Números 16. Bom, não vai demorar, né? Vocês já estão pertinho, então creio que já acharam. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Vou começar lendo aqui do verso 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi. Isso quer dizer o quê? Que ele era um levita, tá? Nós estamos falando aqui dos levitas. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Verso 2, levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel. Nossa, eles estavam sozinhos? Né? Mas 250 homens, e eles eram o quê? Príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Verso 3, e aqui fica bem claro, olha só o verso 3, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Por que vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor? Todos nós somos santos. Por que vocês estão querendo ser melhor que os outros, Moisés e Arão? Resumindo, né? Era o argumento de Coré. Né? Queridos, e olha que interessante. Quando Moisés viu isso, se você continuar, de novo, o que Moisés fez? Reclamou. Se defendeu. O que Moisés fez? Ele disse que ele caiu com o rosto em terra. Olha que interessante. Mas é engraçado, que Moisés ele cai, se ajoelha, depois ele se levanta. E ele fala assim, já sei como que a gente vai resolver isso aí. Por que ele se ajoelhou? Porque ele falou, Senhor, eu não sei como resolver a situação. E aí Deus falou, Moisés, você vai resolver assim. E aí Moisés se levantou e falou o seguinte, olha, vocês estão falando, né, vocês estão querendo a posição que hoje pertence a Arão. Vocês também estão querendo ser sacerdotes. Não é isso? É isso que vocês estão alegando. Então, vocês vão trazer o incensário de vocês. Então, cada um pega o seu incensário. Era quantos? 250 homens, né? Cada um traga o seu incensário. Coré, você também traz o seu incensário. Ok? E nós vamos... Amanhã vocês voltem. Por que amanhã? Para dar tempo para pensar. Amanhã vocês voltem. Ok? Cada um traga o seu incensário. Com o incenso, nós vamos colocar fogo na presença de Deus. E nós vamos ver aquele que Deus vai escolher para ser o sacerdote. Por que isso, queridos? Quando a gente vai para o espírito de profecia, o que fala? Antes o sacerdócio, ou o sacerdote, era o primogênito de cada família. Mas Deus, quando Deus instituiu o santuário, Deus transferiu o quê? Essa responsabilidade para Arão. Teria apenas um sacerdote, ou sumo sacerdote,
que representaria o povo. E eles aqui eram levitas, mas eles estavam falando o seguinte, por que ele fala, Moisés, para com isso, todo mundo aqui é santo, todo mundo está em pé de igualdade. Por que vocês estão querendo ser melhor que os outros? Percebe? Eles estão de olho o quê? Na posição de Arão. Eles falam assim, por que eu não posso ser sacerdote também? Mas quem que instituiu? Quem que instituiu? Foi uma ordem de Deus. Foi uma ordem do próprio Deus. E, queridos, olha como é a questão. Eles juntaram 250 príncipes. Você imagina quanta fofoca, quanta murmuração e quanta crítica foi para juntar 250 príncipes contra Arão e Moisés? Isso começou como? Igual a rebelião lá no céu. Não foi assim que Lúcifer fez lá no céu? Foi assim. Percebe? Sabe o que é? Eu estou vendo algumas coisas aí no governo de Moisés, eu estou achando que não está muito certo. É mesmo? O que você está vendo? Aí começa assim. Aí juntou 250 príncipes. E o negócio parece que vai crescendo, né? Ele vai crescendo. E puramente o quê? Por conta da inveja. E aí chegou o famoso dia. Chegou o outro dia cedo, aí está lá o povo. Moisés falou, todo mundo, os 250, Arão, Datã e Abirão, todo mundo na frente da sua tenda. E aí, quando Moisés chegou lá, estava, sabe quem lá? Além dos 250? Quem mais estava lá? Todo o povo. Todo o povo. E olha que eles haviam acabado de ver os 10 espias ser destruídos. Porque quando Moisés intercedeu pelo povo, que não entrou em Canaã, Deus falou assim, olha, eu perdoo. Mas essa geração aqui não vai entrar em Canaã, não. De 20 anos para cima vai morrer no deserto. E os 10 espias, o que aconteceu com eles? Morreram. Deus mandou uma praga, matou os 10. Só Josué e Calebe sobreviveram. Eles tinham acabado de testemunhar isso. E aí, quando chegou o outro dia cedo, Moisés chega lá, está o povo todo, além dos 250, está todo o povo. Sabe qual foi a reação de Deus? Moisés, sai que eu vou destruir todo mundo. Sai você e Arão, vou destruir todo mundo. Aí Moisés fala, não, Senhor, não faz isso não. Aí Deus falou assim, Moisés, então você vai fazer o seguinte, vai lá e pede para o povo sair. Moisés entendeu o recado, falou assim, pede para o povo sair de perto da tenda deles. Estava lá, Coré, na sua tenda, com a sua família, Datã e Abirão, cada um estava na sua tenda, com a sua família. E aí Moisés, ele entendeu o recado de Deus, Moisés falou, gente, sai daí rápido, não se mistura com esse povo não, senão vocês vão ser destruídos junto. E o povo tinha medo, porque ele sabia que quando Deus manda juízo, Deus executa. O que o povo fez? O povo agora, sabe o que... Deixa eu ver se eu acho o verso aqui. Não está, mas se você ler a história, você vai ver que o povo falou assim, vamos sair, senão vai sobrar para a gente mesmo. O povo saiu. Queridos, quando o povo saiu, né, saiu de perto deles, o que aconteceu? Aí Moisés falou assim, agora a gente vai ver quem é do Senhor. Se esse povo aqui, os 250, né, Coré, Datã e Abirão, morrer, não, ele falou para Coré, Datã e Abirão, né? Se vocês morrerem de morte natural, está tudo certo. Não foi intervenção divina. Agora, se acontecer algo, por acaso, algo inaudito, foi a palavra de Moisés, né? Pelo menos na minha versão, e a terra abria a sua boca e consumia esse povo, aí vocês vão saber que eles pecaram contra o Senhor. O que aconteceu, queridos? A terra se abre. Foi Moisés que acabou de falar, a terra se abre, e diz que Coré, Datã e Abirão, com as suas famílias, foram sugados pela terra, assim, ó, vivos, para um buraco, lá para baixo. Olha só. E aí, quando o povo viu aquilo, o povo correu. E o que aconteceu com os 250? Deus mandou um fogo, foram fulminados, os 250 da presença de Deus. Rebelião. Rebelião contra o Senhor. Queridos, eles tinham testemunhado tanta coisa, e na verdade o povo inteiro estava contra Moisés, que na verdade eles estavam contra quem? Moisés, Arão, eles estavam contra o próprio Deus. Vocês conseguem perceber isso? E o que me chama a atenção é que quando a gente vai para o espírito de profecia, para estudar isso daí, ele vai falar os motivos aqui. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui, queridos. Achei. Ele vai falar os motivos aqui, ó. O mundo espiritual, aquele que a gente não consegue ver facilmente, ok? Nós vamos entrar agora no mundo espiritual. Eles falaram, olha só o que Coré tinha espalhado, olha a notícia que ele tinha espalhado, que eles não entraram na terra por causa da má administração de Moisés, e o povo acreditou, Moisés realmente não é um bom líder. Outra coisa que eles comentaram, fala, gente, sabe por que está morrendo um monte de gente aí?
Moisés está querendo matar a gente tudo para ficar com os nossos bens. Gente, olha que absurdo. Olha que absurdo. E o espírito de profecia diz que o povo acreditou. E Coré, ele chegava para o povo e falava assim, gente, só estou querendo os nossos direitos, a gente só está querendo melhorar as coisas aqui, a coisa não está boa para o povo aqui no deserto. A gente precisa melhorar isso. Olha que discurso bonito, né? E o pior é que o povo caiu, gente. O povo acreditou. É mole um negócio desse? Por isso que os 250, eles foram o quê? Morreram ali fulminados na presença de Deus. E a terra abriu a boca e sugou o povo. Aí diz, quando o povo viu isso, eles correram. Falaram assim, não, vai sobrar para a gente, vamos embora. Foi cada um para a sua tenda. Cada um foi para a sua tenda. Nós não vamos continuar, nós não vamos estudar aqui o quinto ataque. Mas no quinto ataque, no outro dia cedo, depois desse monte de morte, esse povo que foi para a tenda, sabe o que eles falaram? Moisés, por que você está matando o povo de Deus? Começaram a acusar Deus. Essa nós não vamos estudar, isso aí você estuda em casa, tá bom? É a sequência do capítulo 16, ok? Mas, queridos, o que eu quero refletir, nos levar a refletir aqui essa manhã, tá? Nós vamos parar aqui, já tiramos bastante lição das histórias, agora nós vamos refletir. Qual que foi a principal ferramenta desses ataques? Qual que foi? A crítica. A principal ferramenta foi a crítica. Tem um estudo desse Dr. John Gottman, né? Ele escreveu um livro chamado Os 7 Princípios para o Amor Dar Certo. Queridos, o espírito de crítica é um negócio assim terrível, seja em qualquer lugar, seja na família, seja no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Olha o que ele fala, no estudo que ele fez, ele fala o seguinte, em tempos de conflito, nós precisamos de 5 interações positivas ou 5 elogios para anular uma crítica. Percebe? Por quê? Porque o efeito da crítica, para o ser humano, ele é terrível. Se eu elogiar aqui, se eu fizer 10 elogios para vocês, né? A gente está pregando, nossa, essa igreja é muito boa, tal, e eu fizer uma crítica, quando chegar em casa, vocês vão lembrar da crítica. Dos 10 elogios, vocês vão ter que falar, por que ele falou mesmo? Por que a gente foi elogiado? Mas da crítica ninguém esquece. Percebe? É isso que ele está falando. Então, assim, para a gente anular, né, o efeito ou o dano neuroquímico de apenas uma crítica, nós precisamos o quê? De 5 interações positivas, né? De elogios, de agradecimentos, de ser bem tratado, isso para situações de conflito. Já no cotidiano, nós precisamos o quê? De 20 no dia a dia. Agora imagina, queridos, Moisés lá no deserto, com esses 5 ataques, e foram coisas assim seguidas, uma seguida da outra. Era um bombardeio. Era uma bomba de Hiroshima e Nagasaki contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra o ministério de Moisés, que estava sendo guiado por Deus, né? Então, nós devemos cuidar com as nossas palavras, né? E nos vigiar. Por que eu falo isso? Não, você está falando que a gente é crítico? Não, queridos, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Saiu uma reportagem na Igreja Adventista, abril de 2005, foi escrita pelo pastor e doutor Albert Tim, né? E eu achei muito interessante, eu li, eu vou até conversar com a Ellen, ver se a gente consegue colocar no sermão, se eu conseguir colocar, eu ponho lá o link e vocês conseguem baixar. Foi difícil achar essa revista, tá? Mas o doutor Albert Tim, ele fala o seguinte, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, não convém aqui, mas essa parte eu achei interessante. Os críticos normalmente não contentam apenas em discutir ideias e conceitos. Para conseguir o seu espaço, eles precisam acusar e rotular negativamente outras pessoas influentes. Não foi isso que aconteceu? Miriam, Arão acusando Moisés, não é isso? A gente tem também Coré, Datã, Abirão. Com este mecanismo de autodefesa, conseguem transferir sutilmente o foco da atenção dos seus próprios problemas pessoais para os supostos problemas de outros. Aí mais uma parte que ele comentou que eu achei interessante. Muitos desses críticos até podem ser sinceros em suas alegações, mas a sua obra de difamação não fortalece a fé, nem promove a unidade da igreja. Queridos, essa parte aqui, ela é bem importante. Por que eu citei a pesquisa antes? Né? Que a gente precisa de 20 estímulos positivos para combater uma crítica, ou em tempos de dificuldade, né?
de 5-1. Porque quanto mais a gente critica uma instituição, uma igreja, um povo, mais difícil fica o quê? Você manter a unidade daquele organismo. Percebe? A gente vai acabando com a unidade, com o organismo da igreja. E como a igreja tem sido atacada? Será que Satanás mudou a estratégia dele? Ah, mas isso aí foi só lá no deserto. Será que Satanás mudou a estratégia dele? O que vocês acham? Não mudou. Começa a criticar a sua esposa todo dia para você ver o que vai acontecer. Critica a comida para você ver o que vai acontecer. Todo dia você critica a comida, você não acerta nada, hein? Tudo ruim. O que vai acontecer com sua casa? Vai ficar bom o clima? Vai pesar, não vai? Vai. Se numa família o espírito de crítica é terrível, imagina em uma igreja, ou seja lá no que for. E eu lembro que teve uma época em casa que meus pais brigavam muito, por causa de picuinha, por causa de besteira, e uma das coisas era a comida. Nunca estava bom, o tempero sempre estava ruim, mas era motivo de briga. E eu vivi nesse clima pesado, sabe? Durante muito tempo. E, inclusive, isso foi motivo de uma briga muito feia, que eu tive que presenciar. Foi algo terrível. Queridos, a estratégia do inimigo não mudou. E aí eu aprendi uma coisa, no tempo de crise, onde a igreja está sendo constantemente atacada, Robson, eu tomei uma decisão. Vídeos de crítica à instituição, não ouço, não vejo, não curto, não dou o meu like, não dou o meu ibope. Porque essas pessoas, elas querem crescer em cima do quê? Da desgraça dos outros. E nem sempre é verdade. Se você pegar a revista para ler, quando você vai ver os motivos por trás das críticas, sempre vai ter inveja, sempre vai ter ciúme, sempre vai ter um problema não resolvido que é transferido para um líder, que é transferido para a igreja, que é transferido para uma organização. Percebe? Então, nós devemos cuidar, para nós também não sermos vítimas. E, queridos, não sejamos ingênuos. Não é? Ninguém nasceu com um DNA especial aqui, que fala assim, eu sou imune à inveja e aos ciúmes. Nós não nascemos. Nós estamos nesse mundo de pecado e precisamos vigiar os nossos sentimentos. Precisamos vigiar a entrada da nossa alma, porque Satanás quer nos destruir. Quer destruir a minha vida, a minha família, a nossa igreja, a missão. Esse é o objetivo dele. Não é verdade? Se nós formos direto ao ponto, é isso. Olha só, Arão e Miriam, vou destruir quem? A liderança. Qual que era o ponto preto ali? Os ciúmes. Se nós pegarmos os 10 espias, qual que era o alvo deles? A missão. Gente, eles estavam prontos para entrar. E quando você lê o texto, você fala assim, não, realmente, Deus poderia ter colocado. Deus nem precisava ter mandado eles ir lá espiar a terra. Se Deus não tivesse mandado, eles não iam voltar reclamando. Se Deus falasse, dá 7 voltas lá, já destruía todo mundo, eles entravam na terra. Mas sabe por que Deus não deixou entrar? Porque eles não estavam prontos. E o espírito de profecia fala, Deus queria purificar um povo. Percebe que o peneiramento ele vai acontecendo? O peneiramento vai acontecendo de forma natural, é Deus que faz. A igreja vai ser peneirada? Vai, mas quem vai peneirar? Eu? Eu que vou julgar? Não. O espírito de profecia diz, inclusive está em um desses capítulos aí, diz o seguinte, que nós não podemos julgar, a prerrogativa do julgamento, ela cabe a Deus. Quando nós julgamos, nós assumimos uma prerrogativa divina que nós não temos. Olha que responsabilidade. Percebe? O que Deus espera de nós? A atitude de quem? De Moisés. De orar, de interceder, de clamar. Falar, não, Senhor, você quer o meu povo? Não, Senhor, ajuda a gente, derrama o Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia. É isso que Deus espera de nós. Não é fácil, né? Porque às vezes sobe, né? O lado humano, e a gente quer falar, não, destrói mesmo, taca fogo em tudo. Né? Às vezes é mais fácil, não é verdade? Mas Deus está falando justamente o contrário para a gente, né? Se a gente pegar a Coreia, Datã e Abirão, o alvo é a instituição. Quem que instituiu o sacerdócio? Foi Deus. E ele, mas por que eu não posso ser sacerdote também? Vou trazer aqui o meu incensário, só você quer fazer? Não, foi Deus. Percebe? Então, as instituições, a igreja, a liderança sempre está sendo atacada, né? E aí tem um texto do Espírito de Profecia que eu gosto muito, vocês já conhecem, eu não vou ler, tem Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. A igreja pode até parecer prestes a cair, mas ela não vai cair. Percebe? Por isso que eu falei, queridos, eu parei de consumir vídeos, e eu estou frisando porque eu vejo aparecer assim, pipocar, vídeos, shorts, tudo.
criticando a instituição. Queridos, eu não consigo ser líder dessa igreja consumindo esse tipo de material, duvidando dos nossos pastores, duvidando da nossa instituição. Eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, porque eu vou chegar aqui, eu vou olhar assim e falar, vixe, o Weber, não, peraí, não sei não, hein, tá, irmã Eliane, eu vou começar a desconfiar de tudo e todos. E aí, eu vou começar a desenvolver um espírito de crítica também, porque, posso ir, não posso, posso confiar, não posso. Percebe que essa é uma estratégia do inimigo? Queridos, a gente não pode fechar os olhos. A mensagem aqui não é não termos senso crítico. O senso crítico é necessário. Nós estamos vendo na lição da escola sabatina. Paulo está apontando os defeitos de Coríntios, e nós, enquanto líderes, temos que apontar, está certo, nós precisamos disso. Mas o problema é dos críticos, e esse é o motivo do sermão, a gente ficar bem claro, é só quando a gente só enxerga o ponto preto. Aí tem algo errado. Se na igreja não tem nada de bom, tem algo errado. Será que uma igreja que é mundial, com 22 milhões de membros, com várias ações, não faz nada de bom? Então nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Para nós não entrarmos também, nesse engano de Satanás, porque esse é um engano do inimigo, para derrubar a todos nós. Ok? Eu creio que nós já acabamos o nosso horário da dia deu. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Quando nós... Um dos itens que me fez pensar, Miriam e Arão, eles eram profetas de Deus. E Deus reconheceu isso. Olha, eu sei que vocês são profetas. Então, se até mesmo os profetas de Deus estavam vulneráveis, às ciladas do inimigo, nós também estamos. Então, que Deus nos proteja, que nós vigiemos as entradas da nossa alma, que nós possamos somar, que nós possamos ter o espírito de Moisés, porque Deus vai continuar guiando essa igreja, vai continuar abençoando o seu povo, que nós possamos fazer parte desse povo que vai receber as bênçãos, tá bom? Que Deus abençoe a mim e abençoe a você. Para terminar nosso culto, vamos cantar o hino de número 147, Jesus me transformou. Ao som, nos coloquemos de pé.